Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vinda, amado irmão, bem-vinda, amada irmã, nessa quinta-feira de adoração ao Santíssimo, dia 23 de setembro. A igreja traz para nós a leitura do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 9, versículos de 7 a 9. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O rei Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou confuso porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei cortar a cabeça de João. Quem será esse homem sobre quem ouço falar estas coisas? E procurava ver Jesus. Muito bem. Esse evangelho é a continuidade do evangelho de ontem, no capítulo 9, versículos de 1 a 6. Foi narrado ontem. E aqui nos versículos de 7 a 9 eu gostaria de destacar dois pontos importantes para a nossa reflexão. Primeiro, Herodes, né? Um dos 4 filhos do grande rei Herodes. Ele fica perplexo, espantado, quando ouve falar de Jesus e pergunta: quem é esse homem? E aí as pessoas vão dizer que pode ser Elias, que é João Batista, inclusive. Quando disse que é João Batista, ele ficou mais perplexo ainda, porque ele foi responsável pela morte de São João Batista. Nós todos conhecemos essa história. E outros diziam que Jesus poderia ser um dos profetas. Herodes desejava ver Jesus, mas não desejava ver Jesus para segui-lo, para conhecê-lo, para ter uma experiência. Herodes desejava ver Jesus por curiosidade. E Jesus não se revela aos curiosos. Mais para frente, no período em que Jesus está diante de Pôncio Pilatos envia para Jesus ser julgado por quem? Por Herodes. E Herodes, diz o evangelista, ficou feliz ao ver Jesus porque ele desejava vê-lo há muito tempo, porque o conhecia devido à sua fama, os seus sinais. Herodes pede para que Jesus faça algum milagre, realize algum feito. E Jesus não faz. Jesus não se revela aos curiosos. Jesus se revela àqueles que realmente desejam fazer uma experiência. A todo aquele que deseja fazer uma experiência de seguidor, uma experiência concreta e de conversão. E o segundo ponto aqui que eu quero destacar é que Herodes desejava ver o Senhor. Mas é interessante que no final do versículo 6 do Evangelho de ontem, diz assim: os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas por toda parte. E a partir desse envio dado por Jesus aos discípulos, que os feitos foram acontecendo. Os discípulos anunciaram a boa nova e realizaram curas por toda parte. Essa ação dos discípulos que se espalhou e provocou essa curiosidade de Herodes. Então veja, não foi uma pessoa enviada, foram os 12. Jesus enviou os 12. E o que então
Lucas quer tratar aqui nesse versículo 6, juntamente com o versículo 7, é que os discípulos são nada mais, nada menos que a presença do próprio Jesus. Quando somos enviados, é exatamente o próprio Cristo que vai. Isso nos faz lembrar, inclusive, que Paulo, antes Saulo, quando ele perseguia os cristãos, a igreja de Cristo, no momento em que o Senhor se revela a ele, pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus se vê na comunidade. Então aqui os discípulos retratam exatamente a presença do próprio Jesus. Isso é uma reflexão para cada um de nós, porque ser cristãos significa ser outros Cristos. E nós, efetivamente, primeiro, buscamos Jesus pelos seus feitos, pelos seus sinais, por curiosidade ou porque desejamos fazer uma experiência de seguimento. E segundo, eu me vejo como um embaixador de Cristo, uma embaixatriz do Cristo, porque ele não vai, mas me envia, confiando que ele está em mim e comigo. Eu me vejo enquanto cristão, enquanto cristã, responsável para anunciar a boa nova, fazer com que as pessoas também busquem essa experiência de seguimento, essa experiência com Jesus, a partir da minha própria vida. Que a palavra do Senhor nos encoraje, nos ensine, que a palavra do Senhor possa ser também fonte de cura e libertação para nossa alma. E, acima de tudo, nos convencer que se Jesus e o Pai são um, e nós também estamos ligados a Jesus, também somos ligados ao Pai. E por isso temos essa responsabilidade de revelar o reino dos céus, a presença do próprio Jesus a todos. Que Deus te abençoe e te guarde sempre. A paz.